Olha, preste muita atenção nas palavras deste homem. Olá, turma. Vamos fazer uma coisa aqui necessária. Chata, mas necessária. Falar dessa depuração que está acontecendo na direita. Separar o joio do trigo. Finalmente está tendo uma reação para expor quem são alguns ícones da tal direita. E isso é importante. Eu sei que está todo mundo com os nervos à flor da pele, pensando apenas em eleição, apavorado com a ideia de mais 4 anos de PT e convencido de que só o Flávio pode derrotar o Lula, então tem que apoiar o Flávio não importa o que aconteça, e qualquer coisa diferente disso é traição. Eu entendo essa postura, mas tem algo maior acontecendo que eu quero falar com vocês. Vocês devem ter visto, por exemplo, o vídeo do Lacombe ontem sobre o Alan dos Santos. 47 minutos de exposição do inferno que meu amigo Lacombe e sócio passou por 1 ano e 4 meses com esse sujeito. Há uma necessidade que eu sinto, e eu tenho um bom faro para isso, acredito, há uma necessidade da gente lutar essa luta, essa guerra. O que o Lacombe mostrou ontem sobre o Alan dos Santos é muito grave. Eu já sabia de tudo isso, eu sou sócio do Lacombe há mais de 5 anos. No 4x4 nunca tivemos um único problema, porque ele é um cara muito correto, muito sério, um lorde britânico, alguém íntegro, como o próprio Alan dos Santos disse. Já o Alan dos Santos, acho que não, né? Ameaçou o próprio Max, e tem prints. É alguém bastante surtado, não é só questão de descontrolado, de falar palavrão, ou de xingar a Michelle Bolsonaro, não é só isso. Não foi uma questão apenas de estilos diferentes. Muita gente cobrava do Lacombe, inclusive lá no nosso 4x4, que ele se posicionasse, que ele estava sendo pouco transparente com os próprios assinantes, e começaram a detonar o cara. Imaginam que ele teve que aguentar de silêncio esse tempo todo por recomendação dos seus advogados. Então, muitas coisas que acontecem nos bastidores, vocês não ficam sabendo. E é mais ou menos disso que eu queria falar aqui. Se a direita vai ser representada por figuras como o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Kim Paim, nós perdemos. O Lacombe está fazendo jornalismo sério há décadas. Ele não pode deixar a única coisa que ele tem para valer, que é o nome dele, a reputação dele, ir para o saco pensando numa eleição, porque não pode falar do Alan dos Santos, que recebeu o Eduardo Bolsonaro ontem para se explicar, entre aspas, e só se enrolou mais, e por causa da família Bolsonaro que seja. O Lacombe está nisso há muito mais tempo. Eu estou nisso há muito mais tempo. Muito antes do Bolsonaro sonhar em ser presidente. Eu estou nisso muito antes desses bolsonaristas, inclusive esses oportunistas que surgiram só a partir de 2018 para ter audiência, like e dinheiro, né? E eu vou continuar nisso. Por quê? Porque eu sou um cara sério. Porque absolutamente não tem nada contra mim e porque eu não tenho fundo partidário, cargo em governo e nem sou sustentado por algum tipo de mecenas. E de repente, eu, Lacombe, Ana, entre tantos outros, Ludmilla, Renata Barreto, Leandro Ruschel, nós vamos sendo cancelados por uma horda, desculpa, mas não tem outra palavra, de boçais. De gente que quer cegamente ouvir aquilo que lhe agrada. Cair na ladainha, no conto do vigário. Por exemplo, dá uma visitada na página do Paulo Figueiredo. Relações públicas do Eduardo. É isso que ele virou hoje em dia. Quem nasce para isso nunca vai ser um analista sério. Mas eu tenho meus motivos para não confiar na índole de Paulo Figueiredo. Agora eu estou falando de outra coisa, estou falando da postura de comentarista político. Dá uma olhada no que ele escreveu agora, esses dias. Dá uma olhada. Ele está dizendo que é ejaculação precoce falar que teve dinheiro do Vorcaro no filme do Mário Frias e que afirma não teve recurso algum. Poucas horas depois, o próprio Flávio Bolsonaro desmentiu o Paulo. O comentário do Paulo teve quase 30 mil curtidas. São pessoas ávidas por acreditar em qualquer mentira. Isso não é sério.
Isso não é jornalismo. Aí você desmente, você prova que o cara fica no tic-tac mentindo e as pessoas vêm dizer um monte de bobagem. Que eu estou traindo a direita, que eu tenho inveja do Paulo. Eu acho que é um pouquinho o contrário. Vocês entendem por que é tão necessário depurar a direita? Aí vamos falar da claque fanática dos bolsonaristas. Se fosse um ou dois, eu deixava passar. Dezenas, quiçá mais de uma centena de bolsonaristas têm repetido que se arrependem de ter orado pela minha recuperação no câncer. O quão absurdo, maluco, vil e anticristão é isso? Quer dizer que orar por mim era condicionado a eu apoiar e jamais criticar o bolsonarismo. Isso é coisa de doido. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? Tamo juntos.